A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Estava aqui meditando no Salmos 4. E olha que maravilhoso. Quero trazer aqui para vocês, meditar um pouco com vocês. A partir do versículo 1 eu vou ler e quero enfatizar algo aqui que o Espírito Santo bradava no meu coração. Ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que é piedoso. O Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. E aqui os versículos que me chamaram bastante atenção. A partir do versículo 4. Perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Ou seja, Davi aqui ele clama a Deus, passando por algum momento difícil da vida dele, como na maioria dos salmos que ele escreve, está passando por um momento difícil, uma perseguição, uma dor, um momento de pecado próprio, e ali ele se volta para Deus, ele arrependido, ou buscando socorro, ou buscando saída, ou buscando justiça, se volta ao Senhor e o adora, em oração, em salmos a Deus. E aqui o versículo 4 diz: perturbai-vos e não pequeis, falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Então, o que é que Davi está querendo dizer? É que independente da situação que você está passando, o pecado ele não é a solução. O pecado ele não é a saída. Então, ele diz, independente do que você está passando, passe sem pecar. Fale com o seu coração, seja sincero com o seu coração, sobre a vossa cama. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Ou seja, Davi diz, eu estou passando por isso, deixa eu entender isso aqui melhor. Eu vou me abrir para mim mesmo, E quando você lê o versículo 5, você vai entender o que é que ele quis dizer com isso. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Confiai no Senhor. Ou seja, eu estou passando por uma dificuldade, por algo que para mim está muito difícil, mas eu vou me abrir para mim mesmo, mostrar aquela situação para mim mesmo, ampliar aquela situação, entender todo o contexto, as consequências que eu receberia se por acaso eu pensar em pecar ao invés de confessar e me voltar para o Senhor. Então eu devo me abrir, entender a situação, me calar, fazer justiça, entendendo que Deus é misericordioso, Deus vai me ouvir e Deus vai agir na minha situação. Então, quando eu estou numa situação difícil ou estou em pecado e me volto para o Senhor, Deus ele age naquela situação, ele me perdoa, ele abre portas, ele endireita os caminhos, mas perante um coração contrito, arrependido, perante um coração que na dificuldade, em primeiro lugar, não buscou
aliviar a sua dor, ou que está passando no pecado, no deleite do pecado, no prazer do pecado, mas sim buscando ao Senhor. Então ele diz, abra seu coração para você mesmo, entenda e se cale, continue praticando justiça, porque esse momento ele vai passar, esse momento ele vai ter fim, né? Todo momento na nossa vida passa, toda situação é passageira, todo ciclo que se inicia um dia vai se encerrar. Então, assim como momentos bons nós vivemos e eles irão passar, momentos ruins também nós vivemos agora, mas irão passar. Mas o que não pode passar é a nossa confiança em Deus. Colocar Deus em primeiro lugar, Deus ser a nossa prioridade, isso não pode passar. Isso tem que ser eternamente praticado até o último dia da nossa vida. E ele diz mais aqui, versículo 6, muitos dizem, quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se lhes multiplicaram o trigo e o vinho. E o versículo 8, em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Então, ele fala, no versículo 7, que o Senhor nos dá alegria, colocou alegria no coração dele, mais do que no tempo em que lhes multiplicaram o trigo e o vinho, ou seja, em tempo de abundância. Porque normalmente, em tempo de abundância, em tempos de paz, em tempos bons, nosso coração está feliz. Nosso coração está feliz, está satisfeito com aquele momento. E nosso coração ele fica com paz, ele fica feliz. Mas Davi diz aqui, devido tanta confiança que Davi tem em Deus, independente do momento bom ou do momento ruim, ele fala que nesse momento aqui, que não é um momento tão bom, Deus traz muito mais felicidade e confiança ao coração dele nesse momento ruim do que no momento em que ele estava passando por uma situação agradável e de bonança, e de prosperidade. Por quê? Porque a certeza da misericórdia de Deus, a certeza de servir a um Deus piedoso, misericordioso, dava essa confiança ao coração de Davi. Porque mesmo passando numa situação, um tempo ruim, ele entendia que em Deus ele tinha o refúgio dele, que em Deus ele tinha a paz dele, que em Deus ele podia confiar. Então essa é a mensagem que eu trago para a gente hoje, para a gente meditar no dia de hoje, refletir. Se você passa por um tempo como Davi está passando, um tempo difícil, mas haja também como Davi, se deite em paz, entregando aquele problema a Deus, entregue a Deus e esqueça, assim como Davi fez, confessou o seu problema a ele mesmo, entendeu o ambiente, a situação que se passava, conversou com Deus, entregou a Deus e se deitou, dormiu em paz, porque entendia que estava entregando ao problema a quem podia resolver. Então assim nós devemos agir também, entendendo que assim como ele fala aqui nos últimos versículos, que assim como nosso coração se alegra no tempo bom, nosso coração também, independente do que você está passando, deve se alegrar, mas não se alegrar com o que você está passando, mas se alegrar na certeza de que temos um Deus que está cuidando de tudo e que logo, logo tudo se resolve, logo, logo tudo passa, logo, logo entra no eixo, logo, logo tudo se normaliza. Não porque eu vou resolver com o meu braço, não porque eu sou inteligente para sair dessa situação sozinho, não, mas porque o Deus o qual nós servimos é fiel, é poderoso, é onisciente, é onipotente, é onipresente, e conhece o nosso coração.
e sempre estará ali, né, para ouvir a nossa súplica, o nosso clamor, o nosso pedido de perdão, o nosso arrependimento, né? Então, confie nesse Deus, apesar de qualquer situação, e seja grato a Ele por tudo em sua vida, tanto pela bonança, pela prosperidade, mas também pelo tempo difícil, né, que o faz tirar aprendizados valiosos para a sua vida. Amém? Essa palavra que eu tinha para a gente meditar hoje. E Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.